noite, irmãos. Imenso privilégio estar aqui nessa igreja, principalmente nessa cidade, aonde eu não sei se o Adalto nasceu em Limeira, então aqui é o berço do brasileiro mais importante do Brasil. Não sei se vocês já fizeram essa avaliação, mas o brasileiro mais importante na história dos brasileiros nasceu nessa cidade. O nome dele é muito conhecido de vocês, Adalto Lourenço. Aí eu estava outro dia falando sobre os brasileiros mais importantes. Aí você pode dizer, nossa, e o Pelé? Pelé nos ensinou a jogar futebol, talvez. Aí o Ayrton Senna, a correr com carros. E o Santos Dumont, a voar com avião. Mas o professor Adalto Lourenço nos ensinou a respeitar a palavra de Deus. Nos ensinou que há um Deus que todas as coisas fez pelo poder único e exclusivo de sua palavra. O professor Adalto Lourenço correu do Iapoque ao Chuí, esse país, levando a palavra de Deus. E nos ensinou que precisamos estar do lado desse Deus, para que com Ele possamos viver por toda uma eternidade. Olha só, não há obra mais importante feita no Brasil que a gente possa citar que não seja a obra do professor Adalto Lourenço. Quem é de Limeira aqui? Quem é que nasceu aqui em Limeira? Oh, parabéns, irmãos! Você é limeirense como o professor Adalto Lourenço. Maravilhoso. Olha, e hoje eu quero falar para vocês sobre se há ou não há um Deus. O tema dessas conferências é o Deus que se revela na criação e na Escritura. E essa é uma questão muito importante, a gente quer saber se há ou não há um Deus. Será que ele realmente se revela nas Escrituras? Será que ele se revela na criação? Ou será que Deus é uma ilusão, um delírio? Andam dizendo por aí que Deus foi criado pelos homens. Na realidade, a gente precisava de um pai, uma figura de um pai que pudéssemos apelar para ele. E criamos Deus. Deus é uma criatura do homem. Olha só, outros acham que Deus é um delírio, uma ilusão. Deus não existe. Processos naturais não guiados criaram o universo, criaram a vida, criaram a terra. Nós somos um acidente cósmico e o nosso destino final é a aniquilação, num universo exaurido, congelado. Olha só. E aí, irmão, o que você acha? Deus existe ou não existe? Ele se revela ou não se revela? Será que temos ou não temos evidências sobre esse Deus? Quero fazer com vocês uma avaliação filosófica, teológica e científica sobre a existência ou não de Deus. Então você está preparado? Vamos lá, olha lá. Deus existe? Uma avaliação teológica, filosófica e científica. Essa é a proposta da minha palestra hoje à noite. Estão preparados? Pastor Márcio não me deu horário para falar, e esse é um risco muito grande. Eu estou acostumado a falar por 10 horas e 45 minutos, pelo menos. Então vamos lá, né? Hoje é sexta-feira, né? Sexta-feira à noite é uma criança, certo? E tem criança aqui também, sim. Mas vamos lá, gente, a gente vai fazer essa avaliação teológica, filosófica e científica. Por que queremos fazer essa avaliação? Porque queremos saber quem somos. Se há um Deus, talvez tenhamos sido feitos à imagem e semelhança desse grande Deus. Não somos donos do mundo, mas talvez sejamos filhos do dono. É muito melhor ser do filho do dono, não é? O dono toma conta, ele cuida, você desfruta desse mundo que Deus fez, filho do dono. Mas se não há Deus, o que você seria? Se não há Deus, você é o quê? Uma ameba evoluída. Você é parente de chimpanzés, um mero mamífero. Agora, salvar um cavalo é mais importante do que salvar gente, criança. Não foi assim? Você viu? Exatamente. Hoje tem casais que não querem mais ter filhos.
compram cães e gatos. Eu moro ali em Higienópolis. É o Dogonópolis, né? É dog de tudo quanto é lado. Temos casais que não têm mais filhos, têm cães, gatos. Outro dia a Elizabeth foi levar o nosso cachorrinho para vacinar. A veterinária chegou: oi, mamãe, como vai o seu filhinho? Ela falou: mulher, não tenho filho nenhum de cachorro, meu. Eu não sou mãe de cachorro. O que é isso? O que é isso? O que está acontecendo, gente? Viramos meros mamíferos, amebas evoluídas. Naquela sopa ácida, escaldante, venenosa, há 3,8 bilhões de anos nasceu a sua tataravó, que lenta, gradual e sucessivamente foi evoluindo, passava pelo chimpa, que é teu humano, até dar em você uma ameba evoluída. Se Deus não existe, você é uma ameba evoluída, você é parente de chimpanzé, você é um produto do acaso. Afinal, se somos amebas evoluídas, não sei se você já cumprimentou a ameba evoluída que está do seu lado aí. Cumprimentou, irmão? Faça o favor, faça assim. O amebinho, o amebão. Bem-vindos à Conferência Reformada. O Deus que se revela na criação e nas Escrituras. Cumprimentou a amebinha do seu lado aí, gente? Nicolas, cumprimenta aquela ameba ali, por favor. Isso. Gente, olha que questão importante. Isso fará toda a diferença na sua vida, não? Se Deus não existe, o que importa? Ser feliz. A filosofia desse mundo é: seja feliz. Case para ser feliz. Irmãos, alguém que casa para ser feliz, será feliz no casamento? Obviamente que não. Ninguém casa para ser feliz. Você casa para fazer o seu amado feliz, a sua amada feliz. O mundo está de cabeça para baixo. Olha, seja feliz. Então, se você cansou do seu companheiro, troca. Não é assim? Seja feliz. E os filhos? Dane-se. Essa é a filosofia desse mundo. Se não há um Deus, você se comportará, você será. O mundo será moldado dentro dessa perspectiva de que Deus não existe, que somos realmente parentes de chimpanzés. Estávamos tão convencidos de que a evolução era um fato, que para salvar a existência de Deus, o que a igreja fez? Até a igreja fez. Colocou Deus para guiar a evolução, não foi? Olha só. Nós tínhamos a percepção clara de que Deus existia. Surge agora uma nova teoria, a teoria da evolução. Diz: Deus não existe. Foi um processo natural, lento, gradual e sucessivo que fez a vida, que fez o universo, que fez o homem. Muitos na igreja, para tentar salvar a situação, falou que não, vamos unir as duas coisas. E surgiu dentro da igreja uma outra visão cristã sobre as nossas origens, que de cristã não tem nada. Deus guiou a evolução. Pior, Deus usou a evolução. E olha o estrago que essa percepção equivocada de que uma teoria teria retirado de Deus a condição de ter criado todas as coisas fez. Agora a gente não só enfrenta um perigo fora da igreja, mas enfrenta outro perigo dentro da igreja. Nos convencemos de que a evolução é um fato, que a gente evoluiu e a gente colocou Deus para usar a evolução, nem sequer para guiar. Deus ficou do lado vendo, quando ele viu que as coisas estavam dando certo, pegou um hominídeo, soprou lá um fôlego qualquer e fez você seu filho. Deus guiou a evolução. Um desastre terrível dentro das nossas igrejas, o evolucionismo teísta, que agora eles chamam de criacionismo evolucionário. Ficou bem melhor, não ficou, irmão? Eu digo que era pesticida, agora virou o quê? Defensivo agrícola. Colocamos Deus para guiar a evolução. Colocamos, então, dúvidas sobre a palavra de Deus. O ion do hebraico, vocês estudam aqui, né? Tá cheio de aluno que estuda hebraico aqui? Quem estuda hebraico? Deixa eu ver. Hebraico. Ninguém, gente. Só eu então, hein? Estou estudando hebraico agora. Pegaram o ion e transformaram em eras.
Porque para Deus, 1000 anos é um dia 1000 anos. Então, Gênesis são eras, os dias da criação. Esse versículo é sobre a volta de Cristo, não tem nada a ver com a criação, mas a gente pegou e começou a adaptar versículos para dizer que eram eras. O evolucionismo teísta entrou dentro das nossas igrejas, a gente passou a ler Gênesis como alegoria, poesia, e um desastre ocorreu na igreja, o liberalismo. Agora a gente pode atualizar a palavra de Deus, ela não é mais a nossa referência absoluta de fé e prática. Percebeu a importância dessa questão? Deus existe ou não existe? Deus te fez pronto ou lenta, gradual e sucessivamente? Ele disse houve ou ele usou a evolução? É isso que eu quero discutir com vocês, tá bom? Então, frente a essas posições, nós temos 2 modelos hoje que competem. O primeiro modelo qual seria? Há 13,8 bilhões de anos, mais ou menos 0,02. Ó, que precisão! Ó, que precisão! 13,8. Maldito homem que confia no homem, né, gente? Que absurdo. Os caras ficam falando 13,8, mais ou menos 0,02. Para te convencer que isso aí é um número exato. Agora que o Big Bang acabou com... O James Webb acabou com o Big Bang, eles estão querendo envelhecer o universo. 26 bilhões. Cadê a exatidão do 13,8? 0,02. Há 3,8 bilhões de anos, o que aconteceu, gente? Segundo modelo, não existia nada. Não existia espaço, não existia tempo, não existia matéria, não existia energia. Vitor, não tem isso. Até os músicos sabem, gente. Certo, Vitor? Não existia tempo, espaço, matéria e energia. Existia o quê, então? Nada. Um quê? O ovo primordial. Ah, sim. Olha, gente, nem o ovo existia, Vitor. Não existia nada, gente. E o que então criou o universo? O nada. E o que ele tinha para criar o universo? Nada. E ele queria fazer o que com esse nada? Nada, porque o nada não quer fazer nada com nada, certo? Então, há 3,8 bilhões de anos, mais ou menos 0,02 bilhões de anos, o nada pegou o nada para nada e bum, do nada fez o tudo no Big Bang. Então, eu sou nada. Que eu mais prefiro chamar de o santo do pau oco. Lembra dessa história, gente? O nada pega o nada para nada e bum! Ao longo de 13,8 bilhões de anos, o universo vai se estruturando. Uma nuvem gasosa em expansão condensa em si mesma, forma as estrelas formam as galáxias. Nessas galáxias, as estrelas explodem, formam o pó cósmico. O pó cósmico se ajunta em planetas. Asteroides, cometas. Num desses planetas, São Júpiter manda água com blocos de gelo. E o pior, esses blocos de gelo acertam a Terra. Cobrem a Terra 2/3 com água. O líquido da vida, um líquido sobrenatural com 74 propriedades físico-químicas únicas que só a água tem. Um monte de milagre nesse líquido. Por isso que eu digo, nem precisa colocar do lado da TV, irmão. Já tem milagre suficiente aqui. Né? Tem gente que fica querendo adicionar mais. E aí, naquela sopa ácida, escaldante, venenosa, nasce você. Esse é o modelo naturalista. Esse é o modelo da ciência, ciência, ciência. Esse é o modelo que ninguém pode questionar. Esse é o modelo que o seu professor de física te ensina, o professor de biologia ensina. Esse é o modelo que aquele grupo da ABC, que fez uma reunião, fez uma live, que querem me expulsar, querem cortar as minhas verbas, disse que a gente tem que aceitar. Fizeram um livrinho agora, Evolução é Fato, distribuindo gratuitamente um panfleto evangelístico da ABC para as nossas crianças. Irmão, já ganhou algum livro grátis? Não, a ABC está distribuindo. É grátis? Não, você pagou. Eu paguei também, porque é dinheiro público que eles usaram para imprimir esse livro, para propagar essa ideia aí. Mas há um outro modelo, não há? Um modelo bravamente, brilhantemente defendido pelo brasileiro mais relevante da história do Brasil, nascido em Limeira. Como é que chama esse modelo? Agora eu passei a chamá-lo de modelo Adalto Lourenço.
O modelo Adalto Lourenço, baseado na palavra de Deus, diz que Deus disse e ouve. Porque ele falou e tudo se fez, ele ordenou e de pronto tudo foi criado. Salmos 33, 9. Irmãos, tem crente que é big banguista, eu bato em tudo quanto é big banguista que eu encontro na minha frente. Se você é um big banguista, se prepara e eu vou te pegar lá fora. Vou começar aqui dentro. Eu já fui também, tá? Tem crente que é evolucionista, tem crente que é big banguista. Irmãos, adote o modelo Adalto Lourenço. Leia a palavra de Deus, Salmos 33, 6, diz que ele soprou o universo com o sopro de sua boca. Sabe o que é soprar o universo com o sopro de sua boca? Ele disse, haja. Não foi assim, irmãos? Haja. E ouve. Jesus, quando chamou Lázaro para fora, Lázaro lenta, gradual e sucessivamente, ao longo de bilhões e bilhões e bilhões de anos, foi saindo, é assim? Não, Lázaro saiu correndo. Quando Jesus disse, haja vinho, a festa precisou esperar milhões de anos para que o vinho se formasse, foi assim? Imediatamente, o vinho apareceu. E a Bíblia diz que foi o melhor de todos, porque ele é exibido e exagerado. Quando ele vai fazer, ele faz o melhor. Quando ele vai fazer um eclipse, é 100%. Quando ele vai colorir os céus, ninguém ganha dele. Então esse é o modelo Adalto Lourenço. Há 6.000 anos, Deus disse haja e o universo surgiu. De que forma? O professor Adalto Lourenço sempre falava nas suas palestras que o universo surgiu completo, complexo e plenamente funcional. Quem já assistiu a palestra do professor Adalto Lourenço em que ele disse isso? Completo, complexo e plenamente funcional. E quem deu a partida? Deus. Um Deus imaterial, atemporal, todo-poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, exibido e exagerado. Chamou do nada o universo à existência, ex nihilo. Não foi assim? Quais dos dois modelos é o melhor modelo? Vamos avaliar? Quero avaliar com vocês hoje à noite. Mas Richard Dawkins disse o quê? O melhor modelo é o modelo do Big Bang. O melhor modelo é o modelo das forças naturais. Por quê? Porque Deus é um delírio. Deus é uma ilusão. Richard Dawkins, um dos cavaleiros do Apocalipse ateu, ele disse o quê? Deus é uma ilusão, Deus é um delírio. Escreveu esse livro, vendeu milhares e milhares e milhares de cópias. Ele veio no Brasil, deu palestras, 20, 30, 40 mil pessoas foram assistir e cobraram ingresso. Se eu me lembro bem, já faz muito tempo, cobraram 400, 500 reais. Irmãos, quanto você pagou para estar aqui hoje à noite? 400, 500 reais. Lotava as palestras do Richard Dawkins. E ele disse o quê? Deus é um delírio, Deus é uma ilusão. E quando você vai ler o livro do Richard Dawkins, ele fala assim, olha, o meu livro, que diz que Deus é um delírio, é uma ilusão, talvez você não queira ler todo. Leia esse capítulo aqui, então. Talvez você não queira ler todo o capítulo, porque tem gente que não gosta mais de ler, né? Cristão não, né? Crente gosta de ler. Se prepara a ler a palavra de Deus, lê vários livros. Mas tem gente que não gosta mais de ler. Então ele disse assim, olha, se você não quiser ler o capítulo inteiro, leia essa página. Se não quiser ler a página inteira, leia esse parágrafo. E nesse parágrafo, Richard Dawkins resume, o seu posicionamento contra a hipótese de Deus. Sabe o que o Richard Dawkins diz? Deus não existe. E apelar para Deus não é uma boa opção. Sabe por que não é uma boa opção, segundo o Richard Dawkins, para você apelar para Deus? Porque se você apelar para Deus como a causa de todas as coisas, você vai ter que explicar quem criou Deus. E aí o seu problema que você estava resolvendo, eu vim de Portugal, né? Agora eu estou quase que estou excluindo o gerúndio, né? Passei um tempo lá. Estamos a resolver com a hipótese de Deus, fica pior ainda. Então Deus não é uma boa solução, Deus não é uma boa opção, Deus não é uma boa explicação, porque quando você apela para Deus, você torna o problema que você está querendo resolver com Deus pior ainda, muito mais complexo.
Porque agora você vai ter que explicar quem criou Deus. Irmãos, quem criou Deus? Essa é a grande objeção de Richard Dawkins para a existência de Deus. Deus não pode existir, porque se Deus existir, nosso problema agora, que a gente está querendo resolver com Deus, fica muito mais pior, porque você vai ter que explicar quem criou Deus. Irmão, se alguém chegasse para você e perguntasse, não quero que você responda, mas pensa aí, quem criou Deus? Olha, você está querendo apelar para Deus, mas o seu problema está ficando pior ainda, porque você vai ter que me explicar quem criou Deus. É o que você falaria. É simples. Você vai falar assim, olha, quem criou Deus foi o super Deus. Não foi? Aí o cara vai te perguntar, mas quem criou o super Deus? Olha, foi o mega Deus. Ah, mas quem criou o mega Deus? O super mega Deus. Agora, quem criou o super mega Deus, hein, Nicolas? O hiper Deus. Agora, quem criou o hiper Deus? Quem que é maior que hiper? O super, mega, hiper, maior de todo mundo, Deus. E aí o Richard Dawkins diz o seguinte, quando você fica tentando explicar quem criou Deus com um Deus maior, você torna o seu problema ainda pior. Porque ao invés de responder quem criou Deus, você vai ter que explicar quem criou o super Deus, depois você vai ter que explicar quem criou o mega super Deus. E você chega numa sequência infinita de deuses. E a sua explicação ficou bem pior. Irmãos, o que você acha dessa refutação? Infantil, filosoficamente tola, absurda. Ninguém pode perguntar quem criou Deus. Sabe por quê? Porque essa avaliação já foi feita. Os filósofos já se sentaram e já se perguntaram: é razoável perguntar quem criou Deus? Será que é razoável? Uma vez na Universidade Presbiteriana Mackenzie, no simpósio Darwinismo Hoje, que eu comecei a minha carreira como apologeta, eu estava lá e terminei a minha palestra, sentei, começaram as perguntas e um filósofo da Universidade Presbiteriana Mackenzie se levantou e falou assim: professor, muito legal. A sua palestra nos dirige para Deus como a solução dos problemas do universo, da origem do universo e da vida. Mas, lamento te informar que a sua solução tornou o problema muito pior. Por quê, professor? Quem criou Deus? E eu não sei se vocês sabem, mas eu sou bisneto de ucraniano com russo. Koval, Boico, e o meu Eberlin é de alemão, e da minha mãe tem índio, tem italiano, tem português, tudo gente brava, não é? Rapaz, eu comecei a detonar aquele filósofo, até agora ele não sabe a placa do caminhão que o atropelou, e olha que nem filósofo eu sou, mas uma pergunta dessa a gente destrói facinho, não destrói? Eu vou explicar para vocês como é que a gente destrói uma pergunta dessa. Olha, o grande ateu do século XX. Um livro que vendeu milhares e milhares e milhares de cópias, que é usado pelos ateus contra a nossa fé em Deus, tem um argumento filosoficamente falho. É uma lógica frouxa, absolutamente infantil. Perguntar quem criou Deus. Por quê? Porque os filósofos gregos já se sentaram e já fizeram essa pergunta. E eles analisaram algumas premissas lógicas, filosoficamente lógicas, sobre todas as coisas que existem. Quando você pergunta quem criou Deus, e você usa um super Deus para explicar quem criou Deus, e um mega Deus e um hiper mega Deus, o que você está assumindo? Você está assumindo que todas as coisas que existem foram criadas. Tudo que existe foi criado. Esse é um princípio que os ateus adoram usar. Tudo que existe foi criado. Porque se você concluir que tudo que existe foi criado, obviamente você vai ter que explicar quem criou Deus e quem que criou o super Deus, o mega Deus, e infinitamente o seu problema se tornará pior. Mas tudo que existe foi criado.
Outro dia o Pirula, numa das lives dele, disse: eu acredito que tudo foi criado. Obviamente, os ateus, se você entrar num debate, os ateus gostam de dizer que tudo que existe foi criado. E o Pirula disse: eu acho que tudo que foi criado, tudo que existe foi criado, até a primeira causa não causada. Tudo foi criado. O pressuposto de que tudo foi criado é usado pelos ateus para eliminar a hipótese de Deus, para dizer que Deus é um delírio, uma ilusão, para dizer que Deus não é uma boa explicação. Mas tudo que existe necessariamente foi criado? Obviamente que não. Os filósofos gregos já se sentaram, discutiram essa questão e concluíram que nem tudo que existe pode ter sido criado. Necessariamente, quando a gente observa as coisas ao nosso redor, nós chegamos à conclusão racional da necessidade imperiosa de uma primeira causa não causada. Algo que sempre existiu, imaterial, eterno, atemporal, deu início a todas as coisas. Como é que a gente chegou a essa conclusão? Vou rapidinho fazer esse exercício de lógica. Esse é um dos argumentos a favor da hipótese de Deus, é o argumento cosmológico que eu tentei resumir aqui para que todo mundo entenda. Logicamente, usando a filosofia, os filósofos gregos já chegaram à conclusão que necessariamente, se existimos, Deus existe. Irmão, você existe? Então Deus existe. Os filósofos gregos já chegaram nessa conclusão. Aí você vai falar assim: mas professor, é filosofia. Filosofia é a mãe da ciência. Irmão, se você vai no laboratório e obtém um resultado que filosoficamente não faz sentido, o que você deve concluir? Aquele resultado está errado. Se não bate com a lógica, não bate com a filosofia, o pensamento racional, muito provavelmente é a ciência que está errada, não é a filosofia e não é a lógica. Olha só. A filosofia e a lógica são as mães da ciência. Olha como nós chegamos à conclusão de que uma primeira causa não causada precisou dar início a todas as coisas. Nem tudo que existe foi causado. E se algo existe, uma primeira causa não causada iniciou todas as coisas. Olha a primeira premissa: coisas existem, vocês concordam? A gente vive num Big Brother, é uma ilusão? Dá um beliscão aí, irmão. Doeu? Parece que você existe, né? Penso, logo existo. Então é uma boa premissa a gente imaginar que coisas existem? Razoável, não é? Se coisas existem, tudo que existe ou teve um início, ou sempre existiu. Assumir que tudo teve um início, passou a existir, não é um bom exercício de filosofia e lógica, como os ateus procuram fazer. Se algo existe, ou esse algo foi causado, ele é um efeito, ele passou a existir, ou ele sempre existiu. Concordam? Olha, eu estou pegando aqui esse microfone. Esse microfone existe? Existe. Ou ele sempre existiu, ou ele passou a existir, certo? Você acha que ele é eterno? Absolutamente não. Por quê? Porque a gente sabe que ele é de metal, metal oxida. Ele é plástico, decompõe. Então, muito provavelmente, ele passou a existir. Alguém fez esse microfone, concorda? Então, nem tudo que existe passou a existir. Algumas coisas passaram a existir, outras, provavelmente, não. Tudo que passou a existir teve uma causa. Esse microfone passou a existir. Você acha que ele pipocou do nada? Ele não existia, de repente, bum, flutuações quânticas fizeram esse microfone passar a existir? Não, algo causou. Se você procurar aqui, tem até a empresa. Dylan, é isso, Victor? Que o fez. Então, olha, premissa número... Tá meio difícil para ver, ler o amarelo ali, né? Premissa número 3. Tudo que passou a existir teve uma causa. O nada cria. Irmãos, o nada pode criar alguma coisa? Obviamente não. Porque alguma coisa, para criar alguma coisa, teria que existir para criar essa coisa. O nada não existe. Como algo que não existe, cria alguma coisa que existe. Não faz o menor sentido, os filósofos gregos já chegaram a essa conclusão.
Tudo que passou a existir teve uma causa existente, o nada, nada cria. Premissa número 4. Se a causa de um efeito não for eterna, ela também passou a existir. A fábrica desses microfones é eterna? Provavelmente não, ela também passou a existir, certo? Então nós temos no universo uma sequência de causas e efeitos. O que eu estou observando nesse microfone? O último efeito de uma sequência de causas e efeitos. Você é o último efeito da sequência de causas e efeitos que te causou. Você sempre existiu? Vitor, você sempre existiu? Não, você foi causado pelo seu pai e sua mãe, certo? Seu pai e sua mãe sempre existiram? Não, foram causados pelos seus avós, que foram causados pelos seus bisavós, tataravós e tudo mais. O que acontece? Estabelece-se, portanto, na Terra, no universo, uma sequência de causas e efeitos. Duas possibilidades. Ou essa sequência de causas e efeitos ela é infinita, ou ela teve o início. Então, se você vai regredindo, você pode ter tido um número infinito de avós, bisavós, né? Parentes que ficaram para trás na história. Ou talvez alguma coisa deu início à sua sequência de causas e efeitos. Premissa número 5. Toda causa de um efeito precisa ser necessária e suficiente para causá-lo, e de preferência, conhecida. Irmãos, você chega na sua casa com um Porsche, 0 quilômetros, e chega para sua esposa, ela pergunta: marido, o que é esse Porsche aí? Você fala: comprei. Ela vai olhar para você e falar assim: não, eu sei, você está quebrado, está devendo cartão de crédito, seu banco está com saldo negativo, você não é uma causa suficiente para comprar um Porsche, me conta aí a verdade, não é? Mas se o Elon Musk chega de Porsche na casa dele, ninguém duvida que ele é uma causa necessária e suficiente para comprar um Porsche, na realidade vários. Toda causa precisa ser necessária e suficiente para causar o efeito. Concordam? Então, quem causou esse microfone tinha capacidade de fazer esse microfone, tinha o material para fazer esse microfone. Era uma causa necessária e suficiente para fazer esse microfone. Premissa número 6. Causas suficientes. Portanto, toda causa precisa ser maior do que o seu efeito. Toda causa precisa ser maior do que o seu efeito. Não dá para que o efeito seja maior que a sua causa. Em química a gente sabe disso. Nenhum produto pode ter maior massa do que os seus reagentes. Premissa número 7. As únicas causas conhecidas pela ciência são forças naturais ou uma ação inteligente. Irmão, você saiu da sua casa, fechou a porta. Pensa comigo. Veio para a igreja. Quando você voltar lá na sua casa, suponha que a porta esteja aberta. Você fala: epa! O efeito, porta aberta. Quais as causas que você considerará? Alguém abriu a porta, uma ação inteligente. Mas pode ser que tenha dado terremoto, certo? Uma ventania. Tremeu um pouco a casa e a porta abriu. A ação de forças naturais. Você entra na casa, você vê que a geladeira está aberta também. A porta da geladeira abriu. Você fala: opa, pode ser que alguém abriu a geladeira. Mas pode ser que esse terremoto também balançou tanto a geladeira que a porta acabou abrindo. Você ainda está considerando duas causas. As únicas duas causas possíveis no universo: forças naturais ou ação de uma mente inteligente. Está lá um morto estendido no chão. Ou ele foi assassinado ou ele morreu por causas naturais. O avião caiu, congelou a asa. Ou o piloto, numa ação pouco inteligente, derrubou o avião. Mas aí você percebe que em cima da mesa da sua cozinha tem um pão. E nesse pão está passado a geleia que você acabou de fazer hoje à tarde. E o pão está mordido. Aí você fala: epa, nunca vi terremoto com fome, passando pão e geleia e mordendo. Aí você olha para a parede, aquele cofre que você tem lá na parede está aberto, tinha um código. E você olha dentro do cofre, aquelas fotos antigas, aquela papelada lá que você guarda no cofre, está lá, mas os seus dólares se foram.
o que você faz? Você imediatamente liga para a polícia e fala, fui roubado. Aí a polícia tem certeza absoluta. Você viu? Não. Você tem o vídeo? Não. Mas como que você sabe? As evidências são todas a favor de uma ação inteligente. Aí o policial fala assim, não, se você não viu, se você não filmou, pode ter sido de fato uma tempestade. O que você faz? Você vai lá e mata o cara, não é? Mas peraí, o que é isso, moço? O pão, mordido, passado a geleia, levou meus dólares. Você não viu, mas você sabe. As únicas duas causas possíveis. A ação de uma mente inteligente. Irmãos, quem criou o universo, quem criou a vida? As duas únicas causas possíveis. Ou foi uma ação inteligente, ou foi o processo natural do guiado. Essa causa precisa ser necessária, precisa ser suficiente. Muito bem, premissa número 8. Nada que passou a existir pode ter sido a sua própria causa. Concorda? Eu não posso ter sido a minha própria causa, porque eu teria que existir antes de existir para me causar a minha existência. Premissa número 9. Nenhuma sequência de efeitos e causas pode ser infinita. Naquele exemplo do Richard Dawkins, a gente chega numa sequência infinita de causas e efeitos. Chega em Deus, depois o superdeus, o mega-deus, o super-mega-deus, e nunca acaba essa sequência, ela vai ao infinito de deuses. Essa não é uma sequência de causas e efeitos lógica e racional. Por quê, irmãos? Porque se eu tivesse uma sequência infinita de causas e efeitos, para eu trazer esse microfone à existência, quanto tempo teria que ter passado para eu poder estar segurando esse microfone na minha mão? Um número infinito de causas e efeitos causou esse microfone. Quanto tempo teria que ter passado para esse microfone estar sendo segurado na minha mão? Um tempo infinito. Agora, tempos infinitos não são acessíveis. Tempos infinitos nunca passam. Então, se você tem uma sequência infinita de causas e efeitos, você nunca estaria observando o último efeito, porque você precisaria de um tempo infinito, e tempo infinito não é acessível. Uma outra objeção. Quantos eventos de causas e efeitos teriam que ocorrer numa sequência infinita de causas e efeitos? Um número infinito de eventos de causas e efeitos. Números infinitos não são, por definição, acessíveis. Então, irmãos, se tudo que existe passou a existir, tudo que observamos são efeitos de sequências infinitas de causas e efeitos. Só que não, porque senão a gente não estaria observando. Então, uma primeira causa não causada teve que iniciar todas as coisas. Há coisas que passaram a existir, concorda? A vida e o universo. Portanto, fazem parte de uma sequência de efeitos e causas iniciadas por uma primeira causa não causada. Se algo existe, algo necessário e suficiente para causá-los, precisou sempre existir. Algo imaterial, atemporal, todo-poderoso, criou o universo e criou a vida. Quem seria esse algo? Deus. Os filósofos gregos já se sentaram e disseram: há uma necessidade absoluta e imperiosa de uma primeira causa não causada. Há imaterial. Por que a primeira causa não causada não pode ser material? Porque nós fomos estudar a segunda lei da termodinâmica e descobrimos que toda a matéria está se degradando, se decompondo, se desorganizando. É a segunda lei da termodinâmica. Se a primeira causa não causada fosse material, ela não poderia ter sido a primeira causa, porque matéria não é infinita em tempo, não é atemporal. Ela se degrada, ela se decompõe. Então essa primeira causa não causada precisaria ser imaterial, atemporal, toda poderosa. Qual é o melhor candidato? Deus. Irmão, você crê em Deus? Você crê em Deus porque Deus é uma obrigatoriedade. Deus não é uma ilusão, Deus não é um delírio. Deus é
uma conclusão lógica. Há um Deus? Essa é uma conclusão lógica, racional. Um exercício simples, filosófico e teológico nos levam a concluir com absoluta certeza de que uma primeira causa não causada causou todas as coisas. E essa primeira causa precisa ser o quê? Toda poderosa, imaterial, atemporal. Portanto, Deus. Deus existe, irmãos? Não é uma... Olha, eu digo em todas as minhas palestras que eu não creio em Deus. Vitor, eu não creio em Deus. Gente, eu não creio em Deus. Eu não creio em Deus. Se você crê em Deus, eu não creio. Eu tenho certeza absoluta que Ele existe, gente. Ficou preocupado, hein, irmão? Gente, Deus não dá para fugir. Por que a Bíblia diz? Disse o nécio no seu coração, não a Deus. A Bíblia diz que disse o que é nécio, irmão? Tolo. Disse o tolo no seu coração, desprovido de conhecimento, de sabedoria, de capacidade de avaliar o mundo. Deus é uma obrigatoriedade, uma primeira causa não causada, a primeira causa não causada, Deus. A Bíblia diz que a nossa fé é uma fé racional. Porque tem gente que acha que a gente tem que crer pela fé. Se você tem razão, não é boa fé. Se você tem alguma evidência, não tem boa fé. Você já viu esse negócio por aí? Às vezes eu vou nas igrejas, assim, acabo minha palestra, alguém levanta e fala assim, professor, muito legal a sua palestra, mas não gostei não. Sabe por quê? Porque agora eu tenho razão para crer. E eu quero crer sem razão, professor. Sabe? Fé assim pura, genuína. Essa é a fé cristã, irmãos? Absolutamente não. A Bíblia diz que estais sempre prontos a dar a razão da sua esperança. Pela fé entendemos que todas as coisas foram criadas. A fé é o firme fundamento. Deus diz, fazei prova de mim. Não é assim? Então nós estamos atolados, afogados, abarrotados de evidências que há um Deus. Deus se revela na criação e na Escritura. Como é que Ele se revela na criação? A partir de um exercício simples de lógica e de filosofia, a gente chega à conclusão que um ser atemporal, imaterial, todo-poderoso, criou todas as coisas, deu início a todas as coisas. Em Gênesis 1:1 nós lemos, no princípio era o verbo. Ou seja, ele estava fora do tempo. Quando as coisas foram iniciadas, tudo foi iniciado, ele já era, já existia. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Olha como as Escrituras confirmam essa percepção clara que nós temos sobre a existência de Deus. Você achou legal? Eu acho super legal, não é? Porque a gente não crê em duende, em fada madrinha, em ET e chupa-cabra. Crente não crê nessas bobagens. Chesterton uma vez disse que quem não crê em Deus crê num monte de bobagens. Crê que Dino, com vontade de voar, virou galinha, canário. Que o urso nadando de boca aberta teria virado baleia, que naquela sopa ácida, escaldante e venenosa surgiu a sua tataravó. Que mutações deletérias sofisticaram a vida. Que o registro fóssil é evidência da evolução, não tem uma forma transicional lá, irmãos. Percebeu? Você está do lado da razão, você está do lado da lógica, da filosofia, da boa teologia. Crer em Deus é uma obrigatoriedade. Não crer em Deus é delírio. Disse o nécio no seu coração, não a Deus. A Bíblia diz que quando alguém declara não crer em Deus, o que Deus faz? Ele ri. Como é que pôde? Não é? Perguntado Jesus sobre por que ele fazia os milagres, ele falou, para que você creia que eu sou o Filho de Deus. Ele fez os milagres para que pudéssemos crer que Ele é o Filho. Crer pelas evidências. Legal, não é? Olha, a primeira causa não causada já foi pensada pelos filósofos gregos.
Aristóteles diz que a primeira causa não causada ele chamou do motor imóvel, o que deu início a todos os movimentos na Terra. Deus! Muito bem, olha, por que a sequência não pode ser infinita, gente? Se eu estou vendo o dominó cair aqui, alguém lá no começo deu a partida, derrubou o primeiro. Por que ela não pode ser infinita? Lembre sempre, uma sequência infinita demoraria um tempo infinito para que o último dominó caísse. Tempos infinitos não são acessíveis. Você teria que ter um número infinito de dominós na sua sequência. Números infinitos de dominós não são acessíveis. O infinito não existe. O infinito só existe num desenho animado muito legal. Aonde que existe? Vitor, que desenho é esse? Tem criança? Não. Quem tem filho aqui? Quem tem filho? Quem tem filho deve saber que, na realidade, dá para acessar o infinito, dá para ir além do infinito. Quem disse isso? Buzz Lightyear. To infinity and beyond. Só no Buzz Lightyear, gente. Infinito não é acessível. Não é? O efeito pode ter sido a sua própria causa. Aquele dominó pode ter caído sobre ele mesmo para começar todas as coisas? Não dá, irmãos. É legal, não é? Gente, sabia que até os ateus já tinham reconhecido a necessidade de uma primeira causa não causada? Carl Sagan, pelo menos, foi honesto o suficiente para chegar para todo mundo e dizer: eu acho que teve uma primeira causa não causada. Porque os ateus agora, no desespero total, estão falando que tudo que existe foi causado. O livro do Richard Dawkins chega nessa... A premissa maior do livro do Richard Dawkins é que tudo que existe foi causado. Impossível isso. O livro que é idolatrado pelos ateus, irmãos, num debate você chega assim e fala: qual é o seu livro predileto? Eles vão dizer: Deus um delírio, Richard Dawkins. Fala: cara, que é isso? Uma lógica frouxa que fundamenta esse livro. Carl Sagan, pelo menos, foi honesto. Ele disse o seguinte: o cosmo é tudo que existe, que existiu ou sempre existirá. Quem já viu, lembra dessa frase? O que o Carl Sagan está dizendo? A primeira causa não causada não foi Deus, foi o universo. O universo sempre existiu. E sabe quem foram os agentes nesse universo para todas as coisas? As forças naturais. Dizem que tinha 4 forças naturais. Fomos estudar e descobrimos que só tem 3. As forças fracas do núcleo, na realidade, é uma manifestação das forças eletromagnéticas. Então são 3 forças que agem no universo: gravidade, eletromagnetismo e força nuclear forte. Quando você tira Deus da jogada, o que você faz? Você coloca outro Deus. Quando o Deus que você tira é trino, você coloca outro Deus trino. O Deus trino de Carl Sagan eram as forças naturais. Olha só. Darwin, quando tirou o Deus da vida, colocou um Deus trino no lugar. Mutações, seleção natural e tempo. Olha que coisa incrível. Romanos 1,20 diz que os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade serão vistos claramente nas coisas criadas. O universo é trino. O professor Adalto Lourenço tinha uma palestra sensacional, tem até hoje, está disponível na internet, você vai assistir quando chegar em casa, claro, não é? Porque tem cristão, gente, tem cristão. Isso que eu acho que os pastores deviam excluir tudo. Tem cristão que ainda assiste novela, irmã. Se eu fosse pastor, uma irmã minha chegasse e falasse assim: eu assisto novela, a irmã está excluída. Quem assiste novela aqui? Levanta a mão. Dorama se assiste. Dorama se assiste. Netflix. Gente, com milhares e milhares de horas de palestra do professor Adalto Lourenço, você não assiste, você fica assistindo dorama. Você tem que estar sempre pronto a dar razão da sua esperança. Apaga essa porcaria aí, desliga isso daí. Tem gente que assiste o Jornal Nacional. Quem que assiste o Jornal Nacional aqui ainda? Alguém? Quem que acredita que aquilo é notícia? Gente, a gente está sempre pronto. O professor Adalto Lourenço, nas suas palestras, dizia: tudo é trino no universo. E a gente colocou o Deus trino das forças naturais. E aí o que aconteceu? Não contavam com a nossa astúcia.
Fomos avaliar o universo e o que a gente percebeu? O universo está se desgastando, se desestruturando. A energia disponível na forma de trabalho nas estrelas está sendo transformada em energia térmica, calor. É a morte termodinâmica do universo. Se o universo cair por muito tempo, o que vai acontecer? Ele vai ficar exaurido, congelado. Só vai sobrar buraco negro. Estrela de nêutrons, talvez. Anãs brancas, sem luz, sem brilho. O universo está perdendo a sua energia, está se desestruturando. O Sol, por exemplo, disseram que ele vai ser estável por 5 a 7 bilhões de anos. Eu sempre comento os comentários que eu vi nessa reportagem, porque são sensacionais. Falaram assim, o Sol ficará estável por 5 a 7 bilhões de anos. Aí perguntaram, o que vai acontecer depois? Como toda boa estrela, vai gastar sua energia, não vai mais conseguir fazer frente ao colapso gravitacional, colapsa por gravidade e... Bum. Quer que eu faça barulhinho de novo, gente? Bum. Explode! Aí o cara lá nos comentários perguntou, nossa, se o Sol explodiu, o que acontecerá com a Terra? O cara fala, vai destruir a Terra. Aí ele escreve assim, nossa, estou preocupado. 5 a 7 bilhões de anos, gente. O sujeito estava preocupado. Pastores que estão presentes aqui, 5 a 7 bilhões de anos, Jesus vai demorar tanto tempo? Pastor Márcio, cadê o senhor? 5 a 7 bilhões de anos, Jesus demora tudo isso para voltar? Pastor, a Bíblia diz que nem o filho sabe, e o senhor sabe? Mas 5, 7 bilhões de anos até eu aposto, viu, pastor? Gente, descobrimos que o universo teve o início. Portanto, ele não pode ter sido a primeira causa não causada. Foi um pânico geral, absoluto, no quartel naturalista, quando descobriram que o universo teve um início, gente. A Bíblia já dizia que o universo teve um início? Que ele estava se desgastando? Claro que sim. Gente, a boa ciência está na palavra de Deus, você sabia? Eu quero que você faça o desafio da prateleira. Sabe aquela estante que você tem na sua casa, que você fez as lives durante a pandemia, cheia de livro atrás, fingindo que lia? Né? A eruditão lá, atrás dos livros, todos aqueles livros lá empoeirados. Eu quero que você pegue a Bíblia, coloca lá numa estante, e coloque todos os livros que você quiser do lado dela. Os melhores, compra o melhor livro de biologia, de física, de cosmologia e tudo mais. Coloca do lado da Bíblia, espera 100 anos, o que vai acontecer? A ciência da Bíblia estará ainda mais atual. Aquela ciência daqueles livros estará tudo ultrapassado, gente. Vai dizer que o Big Bang criou o universo. O Big Bang já foi. Vai estar dizendo que a evolução é um fato, mais lei do que a lei da gravidade. A evolução ruiu, faliu, não sobrou pedra sobre pedra. Darwin morreu, nosso Deus vive, reina absoluto. Amém, irmãos? Posso ter um glória, aleluia, irmãos? Amém? Seus penteca. Olha só, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra de Deus não vai passar nunca, gente. A gente descobriu, às vezes vai meio rapidinho aqui, né? Isso. A gente descobriu que o universo teve início. Qual foi a conclusão então? Se a matéria, o espaço e o tempo passaram a existir, logo, algo imaterial, fora do espaço e fora do tempo, causou o universo. Olha só, a descoberta que o universo passou a existir foi um pânico geral no quartel naturalista, que nos levou à conclusão agora que a primeira causa não causada não poderia ter sido o universo. Se a matéria, o espaço e o tempo passaram a existir com o universo, algo imaterial fora do espaço e fora do tempo causou o universo. Deus. Então o que aconteceu com esse modelo, gente? Ruiu. Mas eles não jogaram a toalha. Quando o universo eterno não foi mais a primeira causa não causada no naturalismo, sabe o que eles começaram a falar? Não, foram flutuações quânticas que fizeram o universo pipocar do nada. Irmãos, alguém já viu alguma coisa pipocar do nada? Um dia que você estava num calor tremendo, com uma vontade de tomar sorvete, pum, pipocou um sorvete lá. O seu carro furou o pneu,
pipocou um pneu novo, irmão. Nunca na história da humanidade vimos nada pipocar do nada. Para que flutuações quânticas pudessem fazer o universo pipocar, a flutuação quântica é uma abstração da física quântica e ela só age em um universo material. Como o universo que não tinha nada pode ter sido o palco de flutuações quânticas se não existia nada? A quântica não existe no nada, irmãos, para fazer a flutuação quântica surgir do nada. É um delírio total no quartel naturalista. Hoje, se você não crê em Deus, se você está aqui comigo, você está falando, eu sou ateu, sou erudito, vocês são todos uns crentes, perdido na Bíblia, achando que Deus existe, irmãos. Garoto, você fala que você é ateu, desculpe te informar, você crê no São Nada, que pegou nada para nada e bum, você não tem como fugir. Vai ter que crer que flutuações quânticas agiram no nada, para fazer do nada pipocar o universo. A gente tem a melhor explicação, não temos? Irmãos, levanta a cabeça, enche seu peito. Por que você acha que eu vou de peito aberto em qualquer debate? Enfrento qualquer inimigo? Porque eu tenho... As minhas fundas estão cheias de pedras. E a funda é certeira, é a palavra de Deus. Não é assim? Jovens, ficam intimidados com o seu professor de biologia. Quando chega na classe, fala assim, quem ainda ousa crer em Deus? Garoto, quando o professor fizer esse bullying do naturalismo filosófico, você vai levantar e falar, eu, professor. Pior, professor, eu não creio em Deus não, professor. Creio não. Eu tenho certeza absoluta que ele existe, professor. Ele é a primeira causa não causada, professor. O senhor não estuda filosofia? Não viu os filósofos gregos? Professor, você não assiste as palestras do professor Marcos Eberlin? Desculpa, quer chamar ele aqui? Ele falou que vem. Entendeu? Estamos atolados, afogados de evidência, professor. Eu não creio, não, eu tenho certeza absoluta. O problema é com o senhor, professor, que crê no São Nada, que fez do nada o universo surgir, para nada por nada. Flutuações quânticas agiram no nada, professor. Olha só. Então, o que eles estão apelando? Para o São Nada. São Nada. Então, agora nós temos dois modelos. Como eu falei para vocês no início. Ou foi o São Nada que deu início, ou foi um grande Deus. Ou foram as forças naturais que agiram, ou foram a segunda causa não causada, quem foi? Adão. E a terceira? Eva. Não é? Bem legal. Ah, mas alguém pode dizer assim, mas professor, não é realidade esse universo que nós temos aqui? Ele não surgiu do nada, ele surgiu de um gerador de universos. É o multiverso. Existem infinitos universos que esse gerador de universos cria. Aí sim que a explicação torna o problema muito maior. Porque o gerador de multiversos, que gera infinitos universos, é muito mais complexo do que o universo que nós estamos querendo explicar, não é? Aí sim que o problema fica muito pior com a solução que eles apresentam do multiverso. Irmãos, o multiverso é uma ilusão. E aí sim o problema fica pior quando se apela para eles. Você vai ter que explicar quem criou o gerador de infinitos universos. Aí que o problema fica complexo. Mas o pior para o naturalismo aconteceu. Não só quando nós descobrimos que o universo teve um início, quando decidimos tirar a foto desse início. Sabia, irmãos, que nós temos a foto do início do universo? Temos a foto. Eu digo que Deus é o autor e consumador da ciência. Deus, quando cansa de ladainhas, Ele fala para um cientista, vai lá e tira a foto. Fleming, quando descobriu a penicilina, falaram para ele assim, louvor e glórias à ciência, ciência, ciência. Fleming, você descobriu a penicilina. O que o Fleming falou? Descobri nada, inclusive saí de férias, deixei até as coisas meio descuidadas aí. Quando voltei, a penicilina já estava lá. Eu só achei.
Dou graças a Deus pelo privilégio que Ele me deu de achá-la. Deus guia a ciência, irmãos. Deus é o autor e consumador da ciência. Quando Ele se cansa de uma ladainha, Ele pega e fala, agora eu vou provar que esse negócio está errado. Deus se cansou da ladainha do Big Bang. Deus viu que muitos crentes estavam indo nessa de Big Banguista. Tem crente ainda até hoje, mesmo depois do Hubble, que fica aparecendo nas mídias sociais, vocês sabem quem é, e fica falando assim, olha, o Big Bang foi o jeito que Deus criou o universo. E quem não crê no Big Bang, aquele pessoal do design inteligente, é terraplanista. Olha só. O que é isso, gente? Deus guiou. Deus é o Deus do devagarinho. Quem é que crê no Deus do lenta, gradual e sucessivamente aqui? Deus que precisa de bilhões e bilhões de anos para fazer as coisas. Deus que precisa testar, tem que pegar uma nuvem gasosa, esperar. Deus é o Deus que fala, não é? E faz. Deus é o Deus do Bamerindos, gente. Quem lembra da propaganda do Bamerindos aí? Revela, irmão, a sua idade. Cabelinho branco. É gente que faz, e faz bem feito. Deus falou assim, NASA, lança um telescópio. Eu estava esses dias em Balneário Camboriú, e lá a NASA montou um centro em Balneário Camboriú, já está operando. Eu estava na primeira presbiteriana de Balneário Camboriú, eu disse, gente, quando abrir lá, vocês vão lá e façam um culto de gratidão a Deus pela NASA, na frente da NASA, canta uns hinos, fala, Senhor, obrigado pela NASA. Gente, a NASA é a grande amiga do criacionismo, da tese de Deus. E é a grande inimiga do ateísmo. O Sacani vive com a camiseta da NASA. Outro dia eu falei, Sacani, tira isso daí. A caneta da NASA. Não, ela é inimiga da sua tese. Eu acho que tem uns agentes secretos escondidos na NASA. Tudo cristão. Ficam falando assim, NASA, lança um telescópio que vocês vão provar que Deus não existe. Lança o telescópio que vocês vão provar que o Big Bang criou o universo. Tira uma foto de lá. E os bobão vão lá e faz isso mesmo, gente. A NASA lançou o Hubble. O que aconteceu com o Hubble? Um telescópio sensacional. Não sei se vocês têm seguido essas novas descobertas. Cristão tem que ficar antenado, né, gente? Nas mais recentes descobertas, que comprovam a palavra de Deus. E o que aconteceu? Eu estou com... Robert Williams, o diretor do programa Hubble, disse o seguinte, aponta para um ponto escuro do universo, desvia de tudo quanto é fonte de luz, que eu quero pegar uma luz, tirar uma foto de uma luz, que se o universo está se expandindo, foi uma luz que foi emitida no início do universo, e demorou muito tempo para chegar aqui, está chegando agora, eu quero registrar essa foto. Os amigos do Robert Williams disseram, não faça isso, loucura, olha lá, essa foto vai mostrar o nada, nothing ali, né? Não vai aparecer nada, vai aparecer escura, sem nenhuma estrutura, porque o universo começou sem nada, foi se estruturando ao longo do tempo. A foto que ia aparecer, por todos os cálculos, é da idade das trevas, ainda o universo sequer conseguia emitir luz. Era tanta gravidade que a luz estava presa como um grande buraco negro, pensa assim. O Robert Williams falou assim, vou pagar para ver. Vou pagar para ver. Eu mandei outro dia um e-mail para ele, falei, Robert Williams, por que você fez isso? Não faz sentido. Você podia me explicar? Até hoje eu não recebi o e-mail, irmãos. Porque foi uma loucura mesmo, acho que nem ele sabe. O que aconteceu? A foto, supostamente, viria daquele ponto da seta vermelha ali. O que tem ali? Nada. O máximo que poderia ter uma estrelinha se formando, uma protogaláxia. Gente, tudo que for proto é fake. Protocélula, protogaláxia. Por quê? Porque Deus fez e fez pronto. E Ele viu que era muito bom. Protocélula, protogaláxia, esquece, isso não existe. Deus fez pronto. A foto viria daquela posição ali. Não teria nada. Tchan, 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 tchan. A foto veio. Está preparado, irmãos? Toda vez que eu vejo essa foto, né? O professor Adalto Lourenço, no último ano da sua vida, viveu os seus anos de glória. Ele foi perseguido dentro da igreja, fora da igreja. Ele era o herege que defendia que a Bíblia tinha razão, que Gênesis era literal, que a gente vivia há 6.000 anos na Terra. E os pelegões da fé
Dizia, não, Adalto, você está errado, são bilhões e milhões de anos, Deus guiou o Big Bang, Deus guiou a evolução, a Bíblia é alegoria, Gênesis não é fato. E o professor Adalto Lourenço foi perseguido fora e dentro da igreja. Mas o último ano da sua vida ele viveu em glória, porque o professor Adalto Lourenço venceu. Quando a foto foi para ser lançada, o professor Adalto Lourenço falou que essa foto mostraria o universo completo, complexo e plenamente funcional. Por que o professor Adalto Lourenço fez isso? Porque ele nunca dobrou os seus joelhos. Ele nunca dobrou os seus joelhos para compromisso com a ciência de homens. Ele sempre leu a Bíblia como a Bíblia deve ser lida. Sem preconceitos, sem pré-definições. Está escrito lá, pois em 6 dias criou Deus os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. A cronologia, a genealogia de Gênesis não deixa dúvida que estamos na terra há 6.000 anos. É só ler a palavra de Deus sem preconceitos e pré-definições. O professor Adalto Lourenço falou, o universo vem prontinho, e veio. E ele celebrou por todo um ano, a gente fez várias lives com ele. Outro dia eu estava num programa com o professor Adalto Lourenço, ali na Rádio Musical, e eu não sei porquê, né? Parei o programa e falei assim, olha gente, peraí. O professor Adalto Lourenço viveu o suficiente para ver a sua vitória. Professor Adalto Lourenço, você venceu. Você venceu, porque olha a foto, gente. O professor Adalto Lourenço também disse uma coisa, antes de mostrar a foto, tá bom? Fazendo suspense. Completo, complexo e plenamente funcional. As estruturas estariam todas assim. E a foto veio. Bam, 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 bam. Gente, essa foto mais espetacular da história da ciência. Como é que o universo está aí para você? O universo está completo, complexo e plenamente funcional. A foto do James Webb mostrou um universo todinho recheado de galáxias. Todos esses pontos não são estrelas, são galáxias. As galáxias estão completas, massivas, estruturadas, cheias de estrelas todas coloridas. Já coloridas, então a nucleossíntese não aconteceu. A evolução das estrelas não aconteceu. Tem todos os diferentes tipos de galáxias já nessa foto, então a evolução das galáxias não aconteceu. Tem carbono, tem hidrogênio, tem água, tem todos os elementos da tabela periódica. O universo está absolutamente pronto no seu início. E muito igualzinho com o universo que nós vemos hoje. Significa que o universo não teve tempo para envelhecer, para gastar a sua energia. Significa que o universo é jovem. O universo é jovem, irmãos. A foto mostra e contra a foto não há argumento. Você recebe a multa lá com a foto do seu carro e você está dirigindo, inclusive. Às vezes pega até você dirigindo, não é? Pelo menos assim, né? Pelas costas. Você vai lá reclamar, você fica quietinho e paga, não é? Porque contra a foto não há argumento. Sensacional, 6.000 anos. Aí o que aconteceu? A NASA não se deu por vencida e lançou um outro telescópio, o James Webb. Por que eles lançaram o James Webb? Porque o James Webb poderia agora tirar uma foto ainda mais do começo do universo. Se o Hubble chegou lá em 300, 400 milhões de anos, o James Webb está chegando em 200 milhões de anos, 100 milhões de anos. O universo praticamente acabou de nascer. Falaram, agora sim nós vamos ver o universo se formando. A foto veio e o que aconteceu? Bingo, de novo, o professor Adalto Lourenço venceu 2 vezes. Ele tem 2 fotos. Essa é a foto do Deepest Field, James Webb Deepest Field. A foto mais recente do universo já adquirida pela ciência. O universo está prontíssimo. 6.000 anos. Maravilha, não é? As galáxias evoluíram? Todos os tipos de galáxias já estão lá. Tem estrela de tudo quanto é cor lá. Só não tem estrela verde. Por que não tem estrela verde, gente? Porque o Palmeiras não tem mundial. Obviamente, só por isso. Mas tem todas as cores de estrelas lá, gente. Né, Nick? Ó, esse professor da Universidade de Yale, ele não é criacionista, ele não é do design inteligente,
E o que ele diz? Está em amarelo aqui, não sei se... Comprovando a tese, o modelo Adalto Lourenço. Essas fotos mostram que você passa do nada para essas galáxias totalmente formadas num piscar de olhos. Irmãos, como que você pode não ter universo e ter universo num piscar de olhos? Só um Deus todo-poderoso, uma causa suficiente, necessária, onipotente, onisciente, onipresente, imaterial, atemporal, poderia ter feito o universo, passado nada, num piscar do olho para o tudo. A Bíblia diz que ele criou o universo ex nihilo, do nada. Não foi o nada que fez o tudo, foi o tudo que do nada fez o universo. O nosso grande Deus. Sensacional, não é? O professor Adalto Lourenço, na sua última palestra, disse o seguinte, olha só, olha que legal isso aqui. Disseram que o universo era homogêneo e isotrópico. Por isso que a gente via todas as galáxias se afastando da Terra na mesma velocidade, com a mesma velocidade da Terra. O universo isotrópico e homogêneo fariam com que qualquer ponto do universo que você tivesse, você observaria o universo se expandindo com a mesma taxa, com a mesma velocidade em todas as direções. Mas se o universo não fosse homogêneo e isotrópico, essa observação diria que a Terra está no centro do universo. Mas Hubble disse o seguinte, essa hipótese não pode ser refutada, mas é indesejável, a Terra está no centro do universo. A indesejável posição de uma localização favorecida da Terra deve ser evitada a todo custo. Como é que tiraram a Terra do centro do universo? Dizendo que o universo era isotrópico e homogêneo. Na sua última palestra, o professor Adalto Lourenço diz o seguinte, descobrimos que o universo não é isotrópico, ele não é homogêneo. Nós temos grandes vazios no universo que quebram a homogeneidade. Nós temos estruturas maravilhosas, como esses anéis e círculos de estrelas. Aí o professor Adalto Lourenço, na sua última palestra, diz o quê? As evidências científicas todas hoje mostram que nenhuma dessas duas estruturas ultra grandes, aquele anel e aquele círculo, é fácil de explicar na nossa compreensão atual do universo. E os seus tamanhos ultra grandes, formas distintas e proximidade cosmológica deve certamente estar a dizer-nos algo importante. Mas o que exatamente? O professor Adalto Lourenço calmamente conclui. Estão a nos dizer que, de fato, a Terra está no centro do universo. Olha que coisa sensacional. A Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor. A terra Ele nos deu de presente. Gente, NASA, thanks NASA, mostrou que tudo é jovem, 6.000 anos. Sensacional, não é? Pode um cristão crer no Big Bang? O professor Adalto Lourenço e eu, nós tivemos uma live absolutamente sensacional, a melhor live de todos os tempos. Por quê? Porque nessa live estava o professor Adalto Lourenço e eu. Olha, o Batman e o Robin. E a gente disse, olha, o cristão não pode crer em teorias naturalistas, irmãos. Não faça compromisso com as trevas. Nenhum, não dobre o seu joelho. Outro dia alguém me disse assim, professor Marcos, você podia ser um big banguista, qual é o problema? Você ficava pelo menos nessa parte de boa com os ateus. Irmãos, não quero ficar de boa com o ateu, não quero ficar de boa com a palavra de Deus. Não quero fazer compromisso nenhum. Por quê? Porque quando as evidências vêm, eu passo vergonha. Não é? Fique com a palavra de Deus que você vai vencer, como o professor Adalto Lourenço venceu. Então, gente, o que aconteceu com esse modelo aí? Foi para o espaço, totalmente refutado. Qual é o modelo que venceu? O modelo Adalto Lourenço. Porque ele falou e tudo se fez, ele ordenou e de pronto tudo foi criado. O Deus que se revela na criação e na
Escritura. Pois ele soprou o universo com o sopro de sua boca, Salmos 33, 6. Pela fé entendemos que pela palavra de Deus aquilo que se vê não foi feito do que não é aparente. Eu tenho uma tese, eu não sei se é verdade, mas eu acho que Deus tem energia em si. Porque quando a mulher que vertia sangue encostou em Jesus, o que ele falou? Senti que de mim saiu poder. Poder é essa energia que Deus tem, não é? Que saiu de Cristo. Então ele, com a energia que ele tinha, criou o universo. Muito legal, não é? Ó, para terminar. Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio, a primeira causa não causada, Deus deu início a todas as coisas, matéria, energia, espaço e tempo. Matéria, no princípio, tempo. Criou Deus os céus, o espaço, a terra, a matéria, e o tempo passou a ser contado. Não foi? Conclusão, então, a primeira causa não causada, ela precisa ser fora do tempo, atemporal, fora da matéria, imaterial, fora do espaço, habita o terceiro céu. Suficiente para formar o universo. Deus. Aonde estava Deus quando criou o universo? Me diga aí, irmão. Outro dia um ateu chegou para alguém que estava defendendo a tese de Deus e falou assim, então me diz aonde Deus estava quando ele criou o universo. Irmãos, onde que Deus estava quando ele criou o universo? A Bíblia diz que ele habita o terceiro céu. Na casa do meu pai há muitas moradas. É o terceiro céu de Deus. Não é? Conclusão, mais uma. Se o que existe, matéria, espaço, tempo, passou a existir, logo forças naturais estão desqualificadas como primeira causa do universo. A primeira causa não causada. Pior, se não houve tempo, as forças naturais também estão desqualificadas como segunda causa, a evolução teísta do cosmos. Irmão, você é um evolucionista teísta, você ficou sem tempo para ser. O tempo não tem mais tempo para que com o tempo possa fazer os seus milagres. Deus fez pronto há pouco tempo. Então isso é fake news, gente. Fake news. Fake news que Deus guiou o Big Bang. Quem criou Deus? Irmãos, perguntar quem criou Deus é a mesma coisa que perguntar quem criou Deus, o melhor candidato para a primeira causa não causada. Uma pergunta tola. Quem criou o Criador não causado de todas as coisas? Está em amarelo. As melhores perguntas estão em amarelos aqui. Quando você pergunta quem criou Deus, é a mesma coisa que você perguntar qual é o som do silêncio. Qual é o som do silêncio, irmãos? Ou a cor da escuridão. Deus é a primeira causa não causada. Agora a gente está cercado, atolado, afogado, ensopado, abarrotado de outras evidências de que há um Deus. Eu não vou ter tempo para falar de todas elas, mas vocês podem me seguir na internet. Eu tenho uma palestra sobre as assinaturas de Deus no universo, na vida e na terra. Deus criou o universo com um ajuste finíssimo, as 26 constantes universais. Deus criou uma terra com mais de 1.200 condições únicas que só a terra tem. Deus criou uma água sobrenatural. Sobrenatural. Irmão, você já pensou que a água é insípida, inodora e incolor? Aí você fala assim, que coisa ruim, não tem nenhuma propriedade, ainda bem, irmãos. Já pensou se você fosse beber água? E, nossa, que gosto horrível! Alguém não gosta de água? Você não pode não gostar de água, sabe por quê? Porque a água não tem gosto. Por princípio, em definição, é impossível não gostar de água. E você tem que beber, senão 2, 3 dias você morre. Já pensou se você fosse beber água? Que cheiro horrível! E mesmo assim, se você tivesse que beber? Olha como Deus é bom, e Ele faz tudo perfeito. Já pensou se você fosse beber a água e ela fosse verde? Que desespero! Todo bom ponte pretano como eu nunca beberia essa água, irmãos. Não é verdade? Olha só, estamos atolados, afogados, abarrotados de evidências que há um grande Deus.
Vou parar por aqui. Vocês podem me seguir na internet, tem um monte de evidências a favor de Deus. Irmão, você crê em Deus? Você passou dessa palestra agora saindo que você não crê mais, tá? Você tem certeza absoluta que Deus existe. Deus é uma obrigatoriedade. A Bíblia diz que nós somos indesculpáveis. Por que Ele fez todas essas coisas? Para que você ficasse indesculpável. Tem alguém que se declara ateu aqui? Desculpa, eu não creio em você. Você sabe que Ele existe. Que a Bíblia diz que se o nécio no seu coração, você não é tolo, você sabe que Ele existe. Os atributos invisíveis seriam vistos claramente, é claro demais, como é que você não tem visto? Você sabe que Ele existe. Então Deus se revela na criação, Deus se revela nas escrituras, na palavra, em todas as coisas. Por que Deus faz isso? Por que Ele se revela com tanta intensidade? Porque Ele te amou, e em Cristo se deu por você. Então a esse Deus, invisível, mas real, eterno, imaterial, onipotente, onisciente, onipresente, exibido e exagerado do jeitinho que Ele é, seja o nosso louvor, a Ele toda a glória, ontem, hoje e sempre, eternamente. Amém. Muito obrigado, irmãos.